Bem-vindos ao podcast que reúne convidados com pelo menos uma coisa em comum: Torres Vedras. O que partilhamos, onde divergimos e o que fez a diferença são eles a contar no seguinte episódio de Torres Vedras é. Olá, estamos aqui no que é o primeiro episódio do podcast Torres Vedras é. Este podcast nasce no âmbito do trabalho desenvolvido para a marca Torres Vedras, cujos objetivos passam também por ajudar à valorização e divulgação dos ativos locais de Torres Vedras. E quando nos referimos a ativos locais, entendemos pessoas, produtos, serviços, enfim, tudo que seja torriense, que seja desenvolvido cá, tudo que mantenha esta relação com Torres Vedras. E, portanto, mais do que falarmos do que Torres Vedras tem, queremos falar do que Torres Vedras é, o que se relaciona diretamente com as pessoas, não é? Com os torrienses que nasceram cá, que vivem cá, que querem viver, portanto, todos que partilhamos este traço em comum que é Torres Vedras. Eu sou Cristina Lopes, trabalho para a Câmara Municipal de Torres Vedras e aqui comigo tenho os nossos convidados deste primeiro podcast, que eu vou apresentar de modo muito breve para depois lhes pedir que falem um bocadinho mais sobre aquilo que fazem. São empreendedores jovens em Torres Vedras, né? Temos aqui a Marta Massarico, que faz joalharia de autor, o Pedro Marques, que tem a loja iSell and Repair em Torres Vedras, e o João Santos, que é agrónomo e que tem vários projetos na área da agricultura. Então, Marta, começamos por ti. Queres explicar-nos um pouco sobre o teu negócio? Olá, então, também resumidamente, ergui a minha própria empresa em 2019, onde reuni a vertente de joalharia e de conservação e restauros. Sou licenciada em conservação e restauro na parte da arquitetura de igrejas e depois também tenho a vertente da técnica de joalharia. Aquilo que eu acredito e que eu quero fazer e que eu faço atualmente é juntar as técnicas do restauro em peças de joalharia. O que é que te inspirou a começar o teu negócio em Torres Vedras? Houve algum fator específico? Foi uma questão só de oportunidade? Porque não és de Torres Vedras, nascida cá, sim, não é? Sim. Por acaso a pergunta foi bem feita. Okay. Isto porque, embora eu tenha crescido no concelho de Alenquer e tenha vivido ao longo destes anos todos, a parte da família da minha mãe é da Zona Oeste. Portanto, os meus avós eram caseiros numa quinta próximo da Lourinhã e eu desde pequenina, que tanto a praia, tanto os fins de semana, que eu fui habituada a vir para esta zona. O que é normal no concelho de Alenquer é muito ir para a zona de Lisboa, comboio de Lisboa, autocarros, mas não, eu sempre fui habituada a hospitais, tudo o que era preciso comprar vinha para a zona de Torres. O que quer que seja, material escolar, roupas, sempre fui muito habituada a vir para Torres. Quando cresci, tinha muito este carinho pelas praias, pela zona, por tudo aquilo que envolvia, então foi muito fácil escolher então de onde é que eu haveria de situar o ateliê. Ok. E é engraçado falares da tua família e da relação com a família, porque estive a ver no teu Instagram, dizes que no descritivo diz que crias joias que contam histórias, não é? Uhum. E essas histórias estão relacionadas com Torres Vedras também, são histórias, quer dizer, relacionam sempre com as pessoas que te procuram, não é? Porque é uma joalharia muito personalizada. Mas relacionam-se também com o território? Eu acho que já se pode dizer que sim, porque a principal inspiração que eu tenho é a minha avó. A minha avó era muito deste lado, portanto, tudo aquilo que eu tenho das memórias tem muito a ver com a parte do campo, com a parte da praia, com as vivências que eu tinha desde criança. Sendo a minha avó o ícone que eu tenho, tem tudo a ver com Torres, não é? Não vou dizer que também tem muito do outro lado, a parte de Alenquer, com a parte também histórica de Lisboa, de Portugal inteiro. Mas sim, as minhas vivências é tudo muito daqui, é tudo muito apanhar conchas na praia, andar no campo, caminhar, tem muito a ver com esta parte. Por incrível que pareça, também já estive a restaurar património na Lourinhã. A vida depois acaba por nos guiar neste sentido. Portanto, eu acho que sim, eu acho que tem muito a ver com esta zona. Hoje em dia é lógico que as pessoas também me procuram para eu acabar por produzir as suas próprias histórias nas peças. E sim, isso é verdade e é uma das características também que eu gosto de fazer, é um bocadinho ir buscar as histórias dos outros e remeter numa peça que depois no fundo será para eles.
Claro, e são peças muito personalizadas. Estou a perguntar também porque vi algumas peças que representam as uvas, as vinhas, não é? A parte das conchas, por todas essas... Sim, é muito envolvente. A Zona Oeste está coberta de vinhas, de uvas, de parras, de conchas também, da praia. Eu acho que tem tudo a ver com esta zona, sim. Okay. E de que forma é que achas que o ambiente em Torres Vedras influenciou o desenvolvimento do teu negócio? Porque o teu negócio vive da tua marca pessoal, não é? Está muito ligado a ti. E, portanto, sentes que é mais fácil dares a conhecer o teu negócio porque Torres acaba por ser um centro urbano, quer dizer, que não é tão grande como, por exemplo, Lisboa, e isso ajuda ao desenvolvimento da tua marca pessoal? Eu nunca tive como objetivo ir para uma zona grande. Portanto, eu não posso dizer que gostava de ir para Lisboa, de todo. Não é isso o meu objetivo. Aliás, eu sempre gostei muito mais de sítios pequenos, de valorizar aquilo que é a nossa cultura. Aliás, eu comecei num ateliê em casa e não me importava de continuar. Sei que não tinha a visibilidade que tenho hoje, portanto agradeço à parte de Torres Vedras disso acontecer. Agora, não tenho por objetivo ir para uma zona muito maior. Tenho que sim estar no centro da cidade, num sítio bonito, mas de ir daqui para outro não sinto essa necessidade. Acabo também por ter clientes vindo do Porto, do Alentejo, do Algarve, também já tem acontecido. Portanto, não vejo a necessidade de trocar torres, porque quem quiser vir, então eu faço muitas experiências com noivos, com famílias, e as pessoas fazem essa deslocação. Mas as redes sociais e depois as redes sociais também ajudam bastante. E hoje em dia as pessoas com carro metem-se em qualquer lado. E Portugal é tão pequenino, não é por fazer... E vale a pena quando depois o resultado é uma coisa personalizada, não é? Neste tipo de porque objetos. Acaba por ser uma característica que define o meu trabalho dos outros joalheiros, por exemplo, não é? A parte da história, eu pelo menos não conheço ninguém que o faça. Logo aí é um ponto a meu favor, as pessoas acabam por fazer essa deslocação. Tenho tido feedbacks muito engraçados, então, de famílias do Norte, que depois acabam também por vir a Torres Vedras e ficam cá a pernoitar e ficam de um dia para o outro. Eu acabo por ter esse feedback, isso é muito engraçado mesmo. E também ajuda a dar a conhecer Torres Vedras, um bocadinho aqui. Eu acredito que sim. Depois também com a zona da praia, eu acredito que sim. Pelo menos é o que toda a gente diz. Bom, e falaste também em família e também desenvolves outros projetos para as famílias, não é? Oficinas. Sim, eu neste momento tenho aquele, faz conta o mais conhecido, é os noivos. Os noivos conseguem vir ao meu ateliê fazer as próprias alianças recorrendo ao ouro que eles têm de família, aquelas medalhinhas, as pulseirinhas que já não servem e que estão lá guardadas no fundo da gaveta há muitos anos, ou então pedem mesmo ouro às tias ou aos avós e vêm cá fazer as alianças. Isto é dedicado para os noivos e depois acabo também por ter mais para as famílias, de fazer uma pulseira, de fazer um fio, pais e filhos, netos e avós, amigas. Sim, acaba por acontecer. São esses dois e depois um mais prático que também vai acontecer cá e começou tudo cá em Torres Vedras também com a ajuda do mercado municipal, de fazer as argolas de guardanapo, que também é juntar a família toda à mesa, ter a sua própria argola de guardanapo, também aqui a parte do ambiente. Eu acho que é um bocadinho ir buscar aquilo que eu gosto de fazer, que é a joalharia, mas também moldar um bocadinho à região onde estamos. E se é uma coisa mais cultural, mais ambiental, então vamos fazer aqui uma peça que também consiga englobar. Também de contribuir também para a comunidade, não é? Exatamente. Isso também dá mais valor ao trabalho. João, és diretor técnico de um negócio na área da agricultura, não é? Da horta profissional, mas desenvolves vários outros projetos. Consegues resumi-los para que consigamos perceber melhor o que fazes? Sim, olá a todos e obrigado pelo convite também, porque falar de Torres Vedras é sempre talvez emocionante, nostálgico e dizer também que este caminho começa por ser neto de agricultores. Portanto, talvez aqui um fator comum com a Marta, esta paixão que vem já vincada na família. A agronomia surge na minha vida desde muito novo, o gosto pelo campo, pela terra, por este terroir característico de Torres Vedras, da região oeste, sempre com esta identidade muito, muito singular. E foi aí que abracei também um pouco esta área agrícola, com a minha formação académica e mais tarde com alguns projetos que vou desenvolvendo. Portanto, atualmente conto com um projeto sediado em Sobreiro Curvo, na área de consultoria técnica e distribuição
fatores de produção, tecnologia para a agricultura, portanto muito direcionado na agricultura digital, no aumento de eficiência de todos os fatores em campo, alta rentabilidade em termos de cultura e também com redução de custos consideráveis para o agricultor. E por outro lado, talvez seja aqui que entra a nossa região com mais distinção e mais vincada em algum produto, que é a exportação de produtos hortícolas para mercados mais longínquos, nomeadamente para Madrid, Barcelona, alguns mercados franceses, com produtos diferenciadores que conseguimos fazer com as nossas condições edafoclimáticas e que conseguimos colocar sabores que são a distinção, no fundo, e o reconhecimento dessa qualidade em alguns produtos que saem daqui todos os dias, e são esse tipo de projetos que também vou acompanhando e tentando, no fundo, valorizar aquilo que é a estrutura atual do agricultor e tentando tentar, no fundo, ter um pouco mais de rendimento económico para a estrutura que já está instalada. Ok. E, ou seja, falaste num produto que estás a desenvolver mais específico aqui de Torres Vedras. O que é que faz de Torres Vedras um local em que tenhas sentido que era o local ideal para desenvolver? Portanto, que oportunidades é que encontraste em Torres Vedras, não é? Se calhar além da terra que permite esse cultivo, que outras oportunidades? Portanto, vai-se resumir muito à proximidade com o Atlântico, à proximidade com todas as vias de logística que temos, apesar de estarmos um pouco na cauda da Europa, toda a via de logística que existe já muito vincada em termos de abastecimento de todos os mercados, dos grandes mercados europeus, e nomeadamente com a proximidade que temos com Espanha, nesta sinergia que criamos ao longo dos 12 meses do ano. Somos muito procurados nesta região derivado às condições climáticas, porque na verdade há um período do ano onde a grande potência de produção da Península Ibérica, que é a região sul de Espanha, não consegue produzir tomate derivado ao clima. Procura-nos a nós, Torres Vedras, um pouco mais a norte, Póvoa de Varzim, que também para fazer um pouco dessa produção, para colmatar no fundo essa deficiência que existe na oferta face à procura dos mercados internacionais. Não é que seja muito vincado a nossa posição, somos grandes, sim, mas para a nossa dimensão conseguimos fazer um produto distintivo em relação a uma zona mais norte do país. Talvez não seja tão considerável esse fator diferenciador, mas a realidade é que Torres Vedras é cada vez mais um local onde procuram investir em termos agrícolas, onde se registra realmente a grande maioria, no fundo, do mar de plástico de Portugal, onde temos a grande volume de estufas que está nesta região. Portanto, paralelamente também a área da fruticultura, a pera rocha, a maçã, a vinha, que também Exato. Já começa a ser muito vincado na nossa região, e também com um aumento da qualidade do produto final, não é? Portanto, há uns anos atrás procurávamos, se calhar, vinhos do Douro, do Alentejo. Atualmente já se procura vinhos da região de Lisboa, muitas vezes aqui na nossa região de Torres Vedras, Alenquer, e portanto já existe também esse know-how e essa capacidade mais técnica de fazer bons vinhos, de fazer bons produtos hortícolas. E de haver esse reconhecimento Exatamente. Também, não é? E falaste que agora há um investimento muito na agricultura. Existem muitos jovens na agricultura agora? Porque és bastante jovem, já tens não é? Sim, diria que investimento em termos de estruturais, portanto, de início de projetos, são poucos difícil, jovens. Se calhar, começar, difícil, não é? Há um dos obstáculos principais na nossa área, que é a barreira económica, não é? Portanto, a área financeira de início de projeto talvez seja transversal a qualquer empreendedor, é sempre um dos obstáculos iniciais. As ideias estão lá, está lá o conhecimento muitas vezes, está lá a experiência, a criatividade, mas depois entramos na barreira económica e muitas vezes é aí um obstáculo que encontramos numa fase inicial dos projetos. De qualquer das formas, tal como eu fiz, temos de procurar algumas soluções quando temos mesmo vontade de avançar com esses projetos, e na altura iniciei um pouco os meus projetos com o investimento de outros investidores estrangeiros que olharam também com bons olhos para estes modelos. E foi fácil vender Torres Vedras ao investimento estrangeiro? É fácil porque Torres Vedras, na minha área, já é reconhecida há muitos anos como uma área diferenciadora na produção de hortícolas. Portanto, é aliciante para um investidor da área agrícola investir em Torres Vedras. Portanto, é uma segurança que têm,
porque existe profissionalismo na nossa área, existe amantes do setor agrícola e que fazem com que as pessoas sejam profissionais. E achas que o facto de ser jovem e procurares investimento fora, isso foi algum obstáculo? As pessoas achas que sempre conseguiste ter essa segurança? Como ultrapassar uma barreira que muitas vezes o torriense não gosta de o fazer, que é a parte do orgulho, é esta barreira de vamos precisar de ajuda, então vamos procurar porque é realmente isto que queremos fazer. Temos de aceitar, realmente não é possível fazermos com as nossas bases, então vamos apresentar um modelo a alguém que vai nos ajudar a conceber todo o projeto. Mas a tua juventude nunca foi um obstáculo a isso, ou seja, as pessoas não olhavam para ti a pensar, pá, Na verdade eu tenho tenho um caminho que a minha juventude sempre foi com pessoas mais velhas. Portanto, desde os 13 anos que estou ligado, fazia as campanhas da pera, não é? Que qualquer jovem aqui da região aproveitava no verão, e sempre estive muito ligado à parte agrícola, através dos meus avós. Portanto, a geração dos meus pais não nada a ver tem com a agricultura, mas eu voltei novamente a essa área, e o que me permitiu também depois conhecer novas pessoas. Portanto, o trabalho atualmente tem muitos amigos, conhecidos e alguns colegas. E achas que a tua marca ou as tuas marcas são bem acolhidas? Achas que seres torriense ajuda a que depois outras empresas locais te procurem também, ou isso não tem qualquer impacto para as empresas aqui da zona e para os torrienses mais próximos? Diria que na nossa área, talvez Torres Vedras, região oeste, é importante ter este tipo de gabinete, considerando assim um pouco o projeto hortiprofissional, porque é onde chega um pouco do know-how em termos técnicos de todos os pontos. Portanto, nós temos grupos de trabalho, tenho colegas que estão no Dubai, nos Emirados, França, Itália, em outros sítios do mundo, que muitas vezes trocamos mensagens com problemas que identificamos aqui e que rapidamente se consegue identificar em outros pontos do mundo. E talvez seja daí também essa diferenciação. Torres Vedras, como cerne, no fundo, e laboratório vivo desta área agrícola, conseguimos ter respostas muito mais rápidas em estar posicionados em Torres Vedras, e a verdade é que temos muitas visitas sempre de agricultores e clientes do norte, do sul do país, e que vêm ter connosco para também fazer visitas a estruturas novas que estão a ser implementadas. Vocês fazem essa articulação depois com outros agricultores aqui da região, sim, não é? Nós fazemos essa articulação porque no fundo também trabalhamos um pouco por todo o Portugal continental e ilhas. Por exemplo, o projeto dos Açores, que estive há 3 anos a iniciar, é um projeto super interessante com uma das empresas, que atualmente estou um pouco mais afastado, está outro colega a acompanhar, mas o início do projeto foi comigo, que era uma área de sustentabilidade da própria ilha, em termos dos produtos hortícolas, dos produtos frutícolas. Eles tinham incidências de pragas, de doenças, e portanto com o conhecimento que já existia em termos práticos na região, portanto aqui na zona de Torres Vedras, íamos passar essa mensagem, como é que deveriam melhorar, porque muitas vezes olharmos de fora para dentro é mais fácil identificar problemas do que muitas vezes estarmos no nosso cotidiano a desenvolver as tarefas, já esse por sistema sempre igual. E aprendemos muito com os outros, não é? Exatamente, e portanto olhar com uma visão completamente diferente daquilo que estamos habituados no cotidiano é sempre interessante. Ok. Pedro, vamos passar agora para ti. Estás à frente da iCell & Repair, que é uma marca que já é reconhecida pelos torrienses. Fala-nos um bocadinho sobre o que fazem na loja. Olá, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Nós na iCell & Repair o que fazemos é muito, também um bocado aqui o conceito sustentável que se aplica na Marta e no João. Nós também optamos muito pela reparação e recondicionamento de equipamentos, desde telemóveis, tablets, computadores, e acaba por ser um conceito um bocado sustentável nesse sentido, porque damos uso a equipamentos que outrora podiam ir para o lixo e contribuirmos assim para a economia circular. Nós já começámos em 2016, na altura iniciei este negócio com um sócio, e entretanto adquiri a totalidade da empresa, e já mudámos várias vezes de espaço dentro de Torres Vedras, mas neste momento estamos ali mesmo no centro, junto ao Jardim da Graça, e pronto, estamos muito focados na transição digital, na otimização de processos,
ser o mais eficientes possíveis, conseguir ao máximo dar uma segunda vida aos equipamentos sem que haja desperdício. Usamos muito peças recondicionadas, componentes recondicionados. E uma grande aposta na qualidade, não é? Vocês garantem a qualidade depois dos produtos, porque às vezes há um bocadinho aquela desconfiança de... Exatamente, o foco é mesmo esse. Nós queremos transmitir aos nossos clientes que quando faz uma reparação não vai perder qualidade no seu equipamento. E pronto, estamos também a focar muito no online, na parte digital, nas vendas online, e isso mais para a venda de equipamentos recondicionados. E recentemente também começámos a fazer reparações à distância, em que mandamos a transportador para qualquer ponto do país e que recolhe o equipamento sem custos. Nós fazemos um diagnóstico, damos orçamento ao cliente e posteriormente o equipamento é entregue reparado. E quais são os maiores obstáculos que enfrentaste ao empreender em Torres Vedras e como é que os superaste? Sim, desde o início tudo aconteceu muito naturalmente. Existiu crescimento sustentado aqui também pelo ecossistema que existe em Torres Vedras, de nós já conhecermos muitas pessoas que rapidamente se tornaram nossos clientes. E fomos crescendo assim naturalmente, primeiramente com uma loja na rua 1º de Dezembro, junto ao Planeta dos Tecidos, que acabou por ser a mais conhecida, e depois abrimos também no Arena Shopping, já com o objetivo de ter um ponto de venda. Não fazíamos assistência técnica nessa loja e desde 2016 até agora fomos adquirindo muitos clientes aqui do concelho de Torres Vedras e fomos solidificando as relações com os nossos clientes, que hoje em dia posso dizer que são mais as pessoas que conhecem a marca do que as que não conhecem. Mas agora a vossa loja é ali junto ao Jardim da Graça, não é? As outras duas encerraram. Sim, encerramos os outros 2 espaços. Já andávamos há algum tempo à procura de uma localização estratégica que tivesse dimensão suficiente para termos todos os nossos recursos humanos e processos, as maquinarias, porque parecendo que não, ainda é preciso algumas máquinas para ter todo o processo de reparação e recondicionamento a funcionar. Arranjámos ali uma loja junto ao Jardim da Graça, que é onde estamos atualmente, e desde aí posso dizer que os resultados têm sido excelentes. Já lá estamos há 1 ano, se não tenho erro, sim. Já passou mais de 1 ano e até agora tem corrido muito bem, estamos otimistas e cada vez mais também a transitar para o digital. Acredito que localmente já estejamos solidificados, já existe o reconhecimento aqui pelos locais no concelho, e agora o nosso objetivo é expandir, continuar a vender para online e talvez começar a competir a sério com a Europa, com o mercado europeu. E esse é que será agora o maior desafio, não é? Exatamente. Não vai ser fácil porque existe uma forte concorrência cada vez mais, e com o crescimento do online e mesmo os comparadores de preços que toda a gente hoje em dia conhece, o quanto custa, por exemplo, que reúne todos os vendedores do mesmo modelo, o mesmo produto, e a única coisa que difere cada um daqueles vendedores é o preço. É difícil para o cliente também tomar uma decisão relativamente à qualidade do produto ou pós-venda, como é que aquele vendedor irá reagir a uma garantia após 2 anos, por exemplo. Mas se calhar o facto de vos conhecerem, não é? E de ser uma empresa mais pequena ajuda a ter essa segurança, mais do que se calhar numa plataforma onde temos imensos vendedores, não é? Vocês, sim, a dificuldade, exatamente, a dificuldade acaba por ser mesmo transmitir essa confiança a alguém que não nos conheça. Ao cliente novo, porque os clientes recorrentes nós já temos e são pessoas que confiam em nós e no nosso trabalho. Agora o desafio é mesmo transmitir isso a novos clientes. Ok, e sentes que os torrienses são uma comunidade onde a recomendação ainda funciona? Ou seja, se tiveres um cliente que saia satisfeito, que tenha sido super bem atendido, ele vai trazer mais 3 amigos. Exatamente. Em Torres Vedras, tanto para o bom como para o mau, isso acontece, existe muito o passa-palavra. E sinto que nos tenha beneficiado ao longo dos anos, que as pessoas falam muito e na sua maioria falam bem da nossa marca, e acho que foi também um bocadinho isso que nos ajudou a crescer tanto, apesar de existir muito investimento em marketing.
Eu acho que o passa-palavra acaba por funcionar um bocadinho melhor do que o marketing pago. Vocês no digital, obviamente, fazem o marketing pago, como estavas a dizer, mas aqui em Torres Vedras, achas que ainda há ou já há influencers que ajudem os negócios? Sim, nós já trabalhamos com algumas influências aqui da zona, já trabalhamos com a Mariana Bossi, já trabalhamos com a Kika Cardoso, que é ali da zona da Lourinhã. E mais alguns nomes que eu agora não me recordo, mas também tem muita influência nessa divulgação da palavra, e nesse caso aí já é pago, mas já há muito tempo que deixámos de fazer marketing geolocalizado, ou seja, aqui mesmo para o concelho, porque a não ser que sejam campanhas muito específicas que faça sentido divulgar, mas de brand awareness, para nos ficarem a conhecer, neste momento já não fazemos pouco ou nada mesmo, porque à partida já nos conhecem. Sim, já atingiram Exato. esse... Marta, e tu também sentes que, imagina, vão os noivos ter contigo para fazer umas alianças e depois têm os amigos que sabem da história e que vão lá também. Sim, e ultimamente até aconteceu um caso muito engraçado, que foram umas damas do honor que queriam juntar-se para proporcionar essa experiência aos noivos, e depois uma dessas ainda acabou por ter outra vez o serviço para ela. Portanto, ela não só pagou o serviço dos amigos, como também depois pagou o dela. E é mesmo muito isto, o passa-palavra para mim é a melhor publicidade que se pode ter. Eu não tenho tantas pessoas de Torres, eu noto, posso estar errada e perdoem-me se estiver, mas eu acho que Torres é muito fechado. Eu acho que a população aqui é muito de grupos. Posso estar errada, mas é a percepção que eu tenho. Portanto, é muito mais difícil, pelo menos no meu negócio, ir ao encontro desse grupo. O que um dia se calhar pode acontecer, se alguém olhar para mim, então vem logo o grupo todo. Não sei se isso pode acontecer ou não, mas quero acreditar que sim. Eu tenho mais pessoas fora de Torres, felizmente ou infelizmente. Também é muito o passa-palavra, sem dúvida alguma. Mas noto um bocadinho isso aqui. Mas tu, há pouco, agora estamos a falar da divulgação, há pouco falaste que estiveste presente no mercado. Essas presenças assim locais, achas que te ajudam a divulgar o teu negócio e ter a oportunidade de falar diretamente com as pessoas? Sim, eu acho que é onde me ajuda mais, porque eu consigo, por exemplo, no mercado ou mesmo noutros eventos que podem acontecer em Torres Vedras, é adequar o meu serviço ou o meu produto ao ambiente em que estou. Não só falar de alianças, não só falar de peças para casamento, mas também proporcionar outros serviços e outras peças que faça realmente sentido para o público, então ser muito mais abrangente do que aquele que eu tenho como idealizado. Trabalhar com crianças, então quando foi o fecho das escolas, ir às escolas e falar um bocadinho sobre isto, as crianças trabalharem medalhinhas e oferecerem depois à professora, é um bocadinho ver o ambiente que posso estar para também interagir da melhor maneira. Ok. E achas que esse é o teu maior obstáculo, é chegar às pessoas? Ou existe assim outro que tenhas encontrado ao empreender? Eu noto que no início, hoje em dia já não vejo tanto isso, mas eu comecei nova e eu noto que é mais fácil chegar às pessoas mais novas do que às pessoas mais velhas. E quando eu comecei com este projeto, as minhas peças eram muito exuberantes, portanto eram muito de brincos grandes, travessões grandes, tiaras, grandes gargantilhas. Eram peças muito exuberantes para o público ou para a minha faixa etária. Então eu senti mais dificuldade, e então quando eu comecei a crescer no Instagram, as pessoas mais velhas não tinham páginas de Instagram, por exemplo. Eu não conseguia chegar ao meu público. O que é que acontecia? Eu tinha a visibilidade de pessoas novas, pessoas da minha faixa etária, mas que o meu produto não era para essas pessoas. E então senti ali muita dificuldade de crescimento. O que é que me ajudou? Foi mesmo as feiras. Quem vai a feiras são pessoas mais velhas, estamos a falar se calhar de uma faixa etária de 40 anos, 50 anos. Acabei também por ir à televisão, faixa etária ainda mais velha, 60 anos, e foram essas pessoas que começaram então a comprar o meu produto e a receitá-lo então às netas, às filhas, e daí ter chegado às noivas. Hoje em dia, como se calhar o meu ramo está muito mais virado para os casamentos, já é uma faixa etária próxima da minha idade, e já as mais novas ao crescer já vão chegar a esse produto. Fiz-me entender? Sim. Portanto, foi muito como se... Eu senti mais dificuldade nesse sentido. Foi encontrar o meu público e como chegar ao meu público. Sim, também tiveste de ter essa autoanálise, não é? De perceber que tinhas que fazer essa adaptação, não é? Sim. Mas nem sempre é claro. Não é? Sim.
Ok. João, e tu contaste com alguns apoios, ou seja, falaste do investimento estrangeiro, mas aqui localmente, para começares a tua empresa aqui, pudeste contar com algum apoio? O que é que achas que fez a diferença? Neste início do projeto foi mais o conhecimento e as vivências que tinha com o mundo local. Portanto, aí foi a grande alavanca e a alavancagem do negócio teve a ver com isso, e o passo-a-palavra é sem dúvida uma grande... É o melhor marketing que se pode ter. Portanto, para o bem e para o mal, eu costumo muitas vezes dizer em equipa, quando estamos a trabalhar, um cliente que se mude pelo preço um dia voltará pelo serviço, um cliente que se muda pelo serviço jamais voltará pelo preço. E portanto é uma mensagem que deixo sempre muito vincada, e é aí que tento ser diferenciador. Portanto, no serviço que está sempre associado a algum produto, numa componente técnica de um produto, porque a concorrência não é transversal a qualquer área, não é? Portanto, na área de adubos, tal e qual como telemóveis, nós temos N soluções que podem ser aplicadas, se forem bem explicadas, e as especificidades de cada equipamento, ou de uma especificidade de uma ficha técnica de um produto, e quem estiver a adquirir e entender que realmente naquela fase é isto que faz sentido, ou procurar um telemóvel por ter uma câmara diferenciadora, ou procurar um adubo por ser numa fase do ciclo vegetativo ser mais fácil de aplicar, talvez faça sentido, e é esse serviço que está muito vincado ao sucesso de cada negócio. A Marta trabalha sozinha, não é, Marta? Não tens colaboradores contigo a fazer as peças? Nem parte de joalharia, não. Trabalho muito sozinha. Na parte do restauro acaba sempre por ter uma equipa. Envolver. Mas estava a pensar, se calhar no João e no Pedro, não é? Que para também haver esse feedback, e estavas a falar agora de saber recomendar e fazer essa consultoria, é importante também teres uma equipa que te garanta que as pessoas sejam bem atendidas e que saiam de lá também para fazer essa recomendação. Faz algum tipo de investimento na tua equipa? Como é que tu garantes que a equipa tem esse know-how para depois conseguir acompanhar da maneira que tu queres? Numa primeira fase tentamos sempre identificar perfis que sejam, em termos de formação académica, em termos de experiência. Eu olho muito, quando estou a selecionar este tipo de perfil de comissionista, de novo distribuidor, para a componente técnica e a experiência que tem. Muitas vezes não para, nesta área, a parte da academia é importante, portanto a formação académica, mas a experiência profissional é determinante. E isso é fácil de encontrar em Torres Vedras? Em Torres Vedras acontece que quem tem esta experiência profissional muitas vezes tenta começar o seu próprio negócio ou ficar por casa a trabalhar. Portanto, o filho de agricultor que quer continuar um negócio ou que quer continuar a produção e que vai, no fundo, muitas vezes vincado à família. Portanto, vamos fazer alguma formação antes de regressar a casa para trabalhar, vai tentar aprender, vai tentar ir buscar alguma informação, que no fundo é aquilo que a academia, que a universidade nos dá hoje, é o acesso facilitado à informação. Fazemos o nosso filtro individual e aplicamos da forma que queremos. Mas basicamente a estrutura, ir a Lisboa, ir para a universidade, eu resumi a minha experiência ao acesso à informação. Portanto, sabemos onde é que está a informação, sabemos que temos de fazer filtros à informação, e essa formação que na área da agronomia é muito vincada neste aspecto, que é a academia sabe, muitas vezes não sai para o mundo exterior como deveria sair, e que parte muitas vezes do investimento privado, a experimentação e tentar. E tu consegues ir buscar essas pessoas com essa academia e depois elas interessam-se por ficar na tua empresa, depois... Na verdade, o que falávamos há pouco também é, eu tento ter o menos recursos humanos possível em termos de modelo da empresa. Tento ter mais distribuidores, mais pessoas independentes a trabalhar, no fundo, para usufruírem dos rendimentos através do seu trabalho. E portanto a empresa atualmente contempla 5 pessoas, temos 9 distribuidores em todo o território nacional, e o que faz com que haja aqui este modelo de negócio um pouco mais diferenciador. Na área da produção, claro, temos de fazer uma formação contínua para os trabalhadores, no fundo agrícolas, que precisamos de determinadas operações a executar nas plantas, e aí sim essa formação é contínua. Na parte mais comercial e técnica, portanto, há uma adaptação a cada região. Sabemos que o norte é mais forte, por exemplo, Trás-os-Montes, mais forte na área da castanha. Temos de adaptar o nosso produto
à área que estamos a fazer aquele aconselhamento técnico e aquela consultoria. Se formos mais para o Algarve, a área dos abacates, dos citrinos, a nossa região aqui muito vincada com a vinha, com a fruticultura e com a horticultura, e portanto tentamos formar as pessoas para terem informação e para terem esta componente técnica, no fundo, mais especializada, porque a agronomia é muito vasta, não é? Desde a área de tecnologia de informação, a área da robótica, porque atualmente já é uma pedra viva na área agrícola. Eu muitas vezes dou este exemplo, sou chamado muitas vezes como quase um bombeiro. O problema está instalado em campo e lembraram-se que um técnico tem de ir lá tentar resolvê-lo no momento e não se lembraram que poderia ser resolvido numa fase de prevenção ou algo desse género. E há uma analogia que faço com alguns agricultores aqui da região que querem respostas no imediato, mas se nós formos, por exemplo, ali ao hospital acima e vamos fazer com uma dor no dedo, temos de fazer um raio-x antes do médico tomar uma decisão. E o agricultor muitas vezes quer que o agrónomo seja um visionário e que olhe para a planta e que diga logo no momento o que está a acontecer e sem uma análise prévia, sem esse tipo de diagnóstico. Tem que haver essa formação contínua, não é? Sim, exatamente, essa formação contínua e a busca, no fundo, por esta agricultura digital para respostas o mais rápido possível. E penso que Torres Vedras, na minha área, distingue-se do país por isso mesmo. E os teus distribuidores, quando vão vender, ou seja, dás a formação, não é? A técnica para que eles possam vender, eles fazem essa referência a Torres Vedras, ou seja, é importante para a venda que eles refiram que é nós na empresa tentamos trabalhar com a importação exclusiva de marcas. Portanto, ao trabalhar aquela marca em Portugal, há uma garantia que, neste caso é hortiprofissional, neste ramo de comercial e técnico, e há um selo no fundo do produto que é o distribuído por. E, portanto, garante que há esse conhecimento da hortiprofissional relacionado com a área oeste. Pedro, há algum empreendedor local ou alguma figura de Torres Vedras que te tenha inspirado ou que ainda te inspire? No Pedro e João e Marta, tem assim algum exemplo de alguém empreendedor que vos tenha inspirado por algum motivo? Sim, a nível local tenho algumas pessoas de referência que eu costumo olhar e uma delas é o Sérgio, da Pegada Verde. E neste momento também da Impact Express, que é uma transportadora, é a MRW. Tive muitas conversas com ele, influenciou-me em algumas decisões, deu algumas sugestões e acho que eu também o posso ter ajudado a ele em algumas situações. Mas tirando ele, como o meu negócio acaba por ser muito digital, não vejo grandes referências aqui a nível local. Existem grandes empresas a nível local que funcionam a nível local, mas em comércio online, corrijam-me se estiver errado, mas eu acredito que não existam grandes empresas aqui na cidade. Mas pronto, sem dúvida que é uma pessoa que tem um percurso de sucesso e que deve ser uma referência nessa área. E é importante fazer essa partilha também. Também é um bocadinho por isso que estamos aqui, não é? Também quem nos ouvir, não é? Se também quiser começar um negócio, empreender, também é importante que haja esta partilha e que saibam que vocês eu acho que Torres Vedras é um sítio bom para se começar um negócio, porque como a Marta estava a dizer existe um público-alvo que é mais difícil de penetrar e eu acredito que seja essa faixa etária um bocadinho mais idosa, mas por outro lado tem o lado em que as pessoas que são mais difíceis de penetrar, a partir do momento em que se convertem, são leais. Existe lealdade aqui no comércio, tanto na cidade como no concelho em geral. E as pessoas, quando têm como referência uma marca para adquirir um produto ou serviço, depois vão sempre àquela marca, independentemente do preço, simplesmente confiam. Portanto, é bom e é mau, mas eu acredito que tenha vantagens trabalhar aqui no concelho e criar negócios aqui no concelho. João, há assim alguém que te tenha inspirado ou que te inspire nesta parte de empreendedorismo? Sim, a parte de empreendedorismo, talvez uma referência que tenho sempre ao longo do percurso, como quando comecei na horticultura, o engenheiro Jorge Camilo, que sempre foi ligado à área agrícola aqui na região e que tive também o prazer de trabalhar com ele nos Primores do Oeste, na altura quando iniciei os estágios em 2011, e sempre uma pessoa com uma visão muito, muito futurista. Eu
costumo brincar com o engenheiro e dizer que deveria ter nascido alguns anos mais tarde para implementar todas as ideias e todos os projetos que tem em mente. É uma pessoa que procura muito a inovação tecnológica, a parte da agricultura de precisão, a agricultura digital, tentar explicar o porquê das coisas estarem a acontecer, e um pouco do perfil que tenho em campo também se deve a essas vivências. E depois, sem dúvida, uma pessoa que os tempos não foram os melhores na altura dos investimentos, que é o Sr. Lino dos Primores do Oeste, Lino Santos, que foi realmente com quem partilhei o meu início de carreira e que é uma pessoa com uma visão muito estratégica e económica para a região. Pelas vicissitudes da situação, atualmente não está na posição que seguramente queria, mas existem outros players atualmente no mercado que conseguem fazer um pouco esse trabalho. E esse empreendedorismo é o nosso dia-a-dia. Portanto, a criatividade da nossa área agrícola é quando nasce o sol até o pôr do sol. Reveste muito nessa... Sim, revejo-me porque... Aliás, eu costumo dizer, não tenho horários, portanto, assim que começa o dia, eu não sei como é que vai ser o meu dia. Ou seja, não me vou sentar atrás de um computador. O Pedro está a assinar com a cabeça, está a dizer sim, que sim, não é? Eu tento começar o dia a zeros, que é para saber, assim estou preparado para o que aí vem. Exato, sim, né? No fundo o meu dia-a-dia é resolver situações, resolver problemas, e posso dizer que não há um dia igual ao outro. E é isso que torna esta rotina desafiante e que ainda... me faz acordar todos os dias com vontade de sair da cama. Que bom. E tu, Marta, assim, alguém que te inspire? Então, não sendo de cá, não é? É muito difícil estar a enumerar um grande nome. É lógico que eu sei de marcas que são de cá e que pode não ser estão de cá, empoderadas, mas mas... somos abertos a... Não, mas por acaso eu estava a vir para aqui e estava a questionar-me que giro eu ser convidada, não é? E nós estávamos há bocado a falar um bocadinho sobre isto, porque é giro conhecer também pessoas como nós, com a nossa idade, e também empreender aqui no Concelho de Torres, e portanto estou mesmo muito grata por causa disso, e é engraçado também para eu conhecer mais pessoas daqui. Mas posso dizer que estando cá situada, não é? E eu neste momento também, para quem me segue nas redes sociais, sabe que eu estou a dividir o espaço com a Sara Cruz, que ela é designer de moda, e nós estando no mesmo espaço e também termos duas marcas completamente distintas, nós acabamos por trabalhar no mesmo sítio e acabamos, eu quero mesmo acreditar e acredito que estamos muito a crescer uma com a outra e acabamos por ser muito o pilar uma da outra. Se há pessoas que eu admiro, é mesmo a Sara, porque tal como eu também é revolucionar aqui um bocadinho a nossa área e empreender logo de novas e crescermos com muita vontade de lançar projetos e de sermos vistas e que nos vejam a nós e ter credibilidade naquilo que nós também acreditamos. Portanto, eu acho que posso enumerar a Sara por isso mesmo, porque eu revejo-a muito. Eu revejo-me a mim nela, mas também acabo por ver, ok, nós estamos no mesmo patamar, mas estamos a crescer juntas, sim. Sim. Acho que ela vai gostar de ouvir esta Não, mas há outras, mas pronto, a Sara é quem partilha comigo os dias, portanto. E acho também que, portanto, para além de termos sempre alguém que é uma referência, há sempre alguém em nós que pode ser uma fonte de inspiração, não é? Portanto, há sempre determinados detalhes que nós vemos, porque é que eu fiz isto desta forma, porque é que eu não fiz? Se calhar sou mesmo eu que estou a adotar este processo novo porque acho que faz mais sentido e, portanto, acabamos sempre por ter esta veia de empreendedorismo, esta veia de decisão e criatividade no nosso dia-a-dia e que depois guardamos muitas vezes para outros modelos que estamos a executar. Sim. Há bocadinho estávamos a falar aqui um bocadinho fora da gravação sobre serem de áreas tão diferentes, não é? Mas esta partilha acontece também quando as áreas são diferentes, não é? Ou até sobretudo. É verdade. Eu posso dizer que nós temos áreas completamente diferentes e há coisa... Pronto, nós brincamos muito uma com a outra porque ela é muito de cores. Eu sou muito neutra, eu sou muito clássica. Mas efetivamente há uma história em comum, que é a parte mesmo da história propriamente dita. Eu acabo por acreditar que de peças velhas consigo fazer peças novas e ela vai mesmo buscar os restos de tecidos para fazer peças muito mais modernas e inovadoras. E o upcycling, ou seja, a parte cultural, está muito presente nas duas marcas. E isto de discutir preços, olha, fui convidada para aqui, será que vou, será que não vou? É outra cabeça a pensar, que nos ajuda a pensar, e nós que erguemos uma marca sozinhas, não é? E acho que vocês também acabam por fazer um bocadinho isso, que é, com quem é que eu vou perguntar, com quem é que eu vou discutir sobre isto? Porque no fundo eu comecei isto muito nova, eu ainda nem 20 anos tinha, já andava a fazer
alianças. E nessa altura eu digo muito, eu construí um castelo de areia, pode vir uma onda e derruba-me o castelo todo, porque muitas vezes falta-nos o alicerce, falta-nos aquela parte de contabilidade, e agora como é que eu posso fazer isto? Porque no fundo eu não aprendi com ninguém ser joalheira, eu não aprendi com ninguém fazer um orçamento, se calhar orçamento já acabo por aprender e de umas tiro outras, mas é muito difícil crescer, então na parte artística, que é tudo muito, muito arte, valorizar um projeto e dar credibilidade. Definir um preço, não é? Nessa parte artística. Eu acho que é exatamente isso que distingue o empreendedor de uma pessoa que decide ir por uma rota se calhar menos arriscada. Os empreendedores têm muito essa coisa, o tal castelo de areia, se voar, vamos construir de novo. Temos um bocado uma dose de loucura, porque somos persistentes, somos pessoas que erram, voltam a errar, corrigem e acabam por criar alguma coisa, não necessariamente com o apoio de alguém, mas com a persistência. Eu acho que o que diferencia um empreendedor de uma pessoa que decide não ter assim tantos problemas e vai por um percurso um bocadinho menos arriscado, se calhar, é exatamente isso, é ser persistente, é voltarmos a fazer as coisas mesmo sabendo que as probabilidades estão contra nós. E para isso é preciso ser um bocadinho maluco. Exato. Eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, esse exemplo é interessante, e ser empreendedor talvez seja olhar para o problema como o passado já foi, queremos uma solução. Exato. Portanto, exatamente, nós quando temos um problema não vale a pena estarmos mais a pensar naquilo. Portanto, nós temos a procurar no imediato uma solução, porque estão seguramente pessoas à espera de alguma coisa, ou alguma decisão tem de ser tomada a seguir. Portanto, um problema automaticamente, falo por mim, automaticamente tem de ser passado. Portanto, a solução é o caminho. Sim, estamos aqui. De onde é que vamos daqui para a frente? Exatamente. É esse o conselho que darias a alguém jovem que começa a empreender, João? Focar na solução? Focar na solução e, acima de tudo, com conhecimento de causa. Para onde é que quer ir? Portanto, perder, neste caso, ganhar algum tempo a investigar um pouco da área que realmente quer ser empreendedor, conhecer a área, falar com pessoas da área. Se alguém quiser vir para a agricultura, estou disponível para falarmos de agricultura. Falar com pessoas que estejam no cotidiano daquilo que esse empreendedor ou que esse jovem torriense ambiciona, porque é acima de tudo importante a experiência, porque muitas vezes olhamos para o trabalho do lado e pensamos é aquilo que quero fazer, mas na verdade depois quando vamos ver ao detalhe o que aquela pessoa está a fazer, não nos identificamos tanto com esse tipo de rotina. Isso quase que diria que em todas as profissões, não é? Até às vezes temos uma ideia de uma profissão e se não a conhecermos bem... E mesmo quem faz este tipo de caminho, de processo de conhecer e depois de ser empreendedor nessa área, vai ter os seus problemas. Mas conseguimos fazer esta triagem inicial de alguns preliminares, não é? Dessa paixão profissional, essa paixão pelo empreendedorismo, ou de criar o seu próprio negócio, porque é como o Pedro diz e bem, há pessoas que não querem ter o seu negócio, querem ser empregados, querem ser trabalhadores. Conheço mais pessoas que não querem do que as que querem. Exatamente, não é? Necessariamente não temos de ter o nosso negócio nem ser empreendedores. E acho que nesse aspecto Torres Vedras tem este carisma de pessoal novo e pessoal jovem gosta do local. Quem gosta de cá estar vai procurar algo que esteja na envolvência da região. Falávamos há pouco que eu procuro um pouco esta área agrícola por ser o eterno apaixonado pela região oeste, né? E procuro sempre canalizar todas as minhas atividades, todo o meu processo profissional, de estar muito vincado com a região. E as soluções têm de partir daqui. E penso que Torres Vedras é diferente por isso. Que bom. Eu ia-vos pedir para completarem a frase Torres Vedras não é? Porque este podcast lá está, tem a ver com os torrienses e que se ligam muito com este território, e ia-vos pedir que completassem esta frase. Estavas a dizer que Torres Vedras João? Bom, Torres Vedras é um misto de emoções. Se formos jovens e empreendedores e olharmos só para a parte geográfica, é fantástico. Se formos olhar para o crescimento empresarial e para os apoios que depois parte das políticas locais, já teríamos de reavaliar todo esse paradigma. Portanto, Torres Vedras é uma imagem lá fora muito interessante, mas para quem está localmente instalado, muitas vezes o excesso de burocracia limita o crescimento do tecido empresarial. Achas que isso não se vê, quer dizer, vais para o norte, vais para outras partes do país,
eu falo um pouco da nossa área, que talvez seja uma das áreas mais representativas, a área da agricultura, e muitas vezes nós temos problemas, existem todos os dias problemas, e quando procuramos soluções junto das entidades, muitas vezes competentes, não há respostas para esses problemas, não é? E tentamos sempre o mais próximo de um circuito muito mais fechado, um circuito curto, tentar obter uma resposta para amanhã, para a próxima semana. Não acontece com rapidez. Não acontece com rapidez. Claro. Portanto, esse processo tem muitas vezes partido de iniciativa privada, de contactos, muitas vezes, que temos de estabelecer com ministérios, com secretarias do Estado, para tentar obter soluções, porque muitas vezes essa lacuna que existe na falta de resposta, ou por não quererem assumir uma responsabilidade, dificulta aqui o crescimento um pouco da nossa área. Mas sim, venham para Torres Vedras é fantástico. Também não podemos convidar todas as pessoas a vir, porque depois temos falta de meios e serviços, não é? Portanto, acabamos por ter muita... Torres Vedras é realmente uma chama viva que toda a gente gosta, mas depois todos os serviços envolventes carecem de uma maior manutenção, tem que haver mais talvez de um restauro de todo o sistema. Tem que haver depois mais empreendedores para também dar resposta, ainda bem. Pedro, Torres Vedras é? Eu acho que Torres Vedras é um equilíbrio, não é uma cidade como Lisboa ou se calhar o Porto, Braga, que são cidades que economicamente movimentam muito mais dinheiro, muito mais pessoas também, mas por outro lado temos um equilíbrio de calma, tranquilidade, e existe também meios para conseguirmos atingir os nossos objetivos, se calhar não na velocidade que seria numa dessas cidades, mas para mim já tomei a minha decisão e acho que é o sítio ideal para se viver, para se construir um negócio e ter uma vida estável e razoável dentro do possível, sim. Mas concordo com o João ali a nível de burocraticamente existem alguns entraves, existe alguma dificuldade em fazer as coisas acontecer, é um processo um bocado moroso quando queremos fazer alguma coisa fora da norma, e pronto, muitas das vezes é necessário ter os contactos certos para as coisas acontecerem rapidamente. E quanto mais tempo levar, mais recursos financeiros vão ser precisos e pronto, isso acaba por ser um entrave muito grande para o investimento, o maior investidor. A nível, os pequenos investidores podem conseguir, se não inovarem, se não fizer coisas diferentes, conseguem criar aqui um negócio, mas se um grande investidor tiver uma ideia nova que quer implementar no concelho, deixo a minha recomendação que os processos devem ser também desburocratizados e mais rápidos, sim. Uhum. Marta? Então eu gostava um bocadinho de pegar nas palavras do João, é possível? Claro. Porque é assim, a Torres Vedras acolheu-me mesmo de portas abertas. Eu noto, e estou a falar neste caso da minha marca, eu desde que vim para cá, mensalmente, ou há sempre propostas, ou há sempre convites também por parte da Câmara para eu participar ou para eu também dar a mostrar o meu projeto. Eu não sei quem é que vai ouvir este podcast ou não, mas se forem pessoas mais novas, eu acho que é acreditar naquilo que querem mesmo fazer futuramente. E se calhar as faixas etárias de 16, 17 anos, quando ainda não sabem o que é que vão de seguir, então é pensar um bocadinho o que é que são bons e o que é que gostam verdadeiramente. Porque uma das propostas que eu acabei por fazer e de me envolver e de fazer vários workshops e oficinas para a parte mais nova foi isto, que é, eu sabia que queria ir para a arte, só não sabia o quê. E acabei por tirar 2 formações que que não são muito visíveis e que ainda hoje, mesmo por parte das pessoas mais velhas, não há essa sensibilidade, tanto o restauro, tanto a joalharia. Acho que ninguém com 16 anos ou 17 anos tem a noção, eu quero ser joalheiro ou eu quero ser conservador restaurador. Portanto, é um bocadinho seguir uma área e pesquisar e falar com as pessoas, porque eu para também tirar, ou para eu saber que queria vir para aqui, eu tive mesmo que ir falar com pessoas e tive que ir ver o que eram as áreas e o que eu gostava de fazer, o que eu tinha jeito. Portanto, é aqui quase um convite para a geração mais nova de pesquisar e de fazer com gosto. E é mesmo acreditar. Agora, para mim, Torres Vedras, eu acho que é cultura e acho que também é muita nostalgia, porque nós estamos numa cidade que tanto existe campo, agricultura, vinhas,
fruta, hortícolas, como também conseguimos ter a parte da praia. Nós temos um misto do que é Portugal, e então acho que aí é muita cultura. Que bom. Ok, olha, eu gostava de vos agradecer aos três a vossa participação. Como disse o João, antes de começarmos cá, podemos ficar aqui até muito mais horas, mas vamos terminar. Agradeço a vossa disponibilidade para virem aqui, para contribuir também para a marca Torres Vedras e para darem a conhecer, que era um bocadinho aquilo que falávamos, esta partilha de experiências, depois também ajuda, como estava a dizer Pedro, a outros que queiram empreender, que queiram seguir o seu negócio. O João já se disponibilizou aqui na área da agricultura para ser um contacto e para conversar, e esta partilha de facto acaba por ser importante, e portanto gostaria de vos agradecer, e com certeza que nos vamos vendo por aí também, em Torres Vedras. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigada.